Eita, paz, gente. Como é que vocês estão? Uma bênção, graças a Deus. Bem-vindos. Bem-vindos. Uma boa noite. Paz. Nalis. Pastor Wallace Martins. Acabou de chegar aí. Já vamos fazer o teste aqui, pastor? Dá o ok do senhor aí que eu já tento chamar o senhor de uma vez. A gente já... Vamos ver aqui. Creio que hoje vai... Aí! Hoje foi, né? Hoje foi. Só que pra mim tá travado aqui. Pra você tá travado aí? Eita Jesus. Tá travado aí pra você? Tá travado. Problema não, a Vamos, gente reinicia. Qualquer coisa, hoje eu trouxe outro aparelho, a gente troca de aparelho. então tá, vamos de novo. Pera aí. Vamos de novo. Vai dar certo, vai dar certo. Eu creio, em nome de Jesus, vai dar certo. Tá preto. É, Eu vou trocar o aparelho aqui. show. Jesus da graça, gente, intercede aí. Intercede em nome de Jesus. Como é que vocês estão, gente? Meu Deus, eu tava de touca, o cabelo bagunçou, amassou tudo. Olha como é que tá. Mas Jesus dá vitória. Jesus vai dar vitória pra gente hoje. Hoje teremos a presença ilustre do pastor Wallace Martins. Momento de reflexão com ele. Hoje eu vim para ouvir. Manoíla em paz. Hoje eu vim para ouvir. Pastor Wallace Martins. Se que puder, fica com a gente, tá? Eu creio que você será edificado pela palavra que o Senhor depositou no coração do pastor. Só tem uns probleminhas aí com conexão, mas vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus já deu tudo certo. Deu tudo certo. Em nome de Jesus. Paz, Nanda. Deixa eu só escrever aqui, né? Escrever aqui. Hoje não, a gente não fez a live de tarde, né? Tava passando mal. Hoje de manhã. Mas eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Pessoal que tá aí com a gente. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe vocês. Compartilha a live, gente. Vamos lá. Vamos lá. Meu aparelho mesmo. Aê, agora, ô glória. Senti Jesus agora. Meu aparelho tá cheio de onda. É o aparelho, é o aparelho. Pai do Senhor, primeiramente. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado, querido. Uma honra recebê-lo aqui.
Uma honra daquelas mesmo, daquelas mesmo. Honra toda minha. Eu vou deixar para o senhor introduzir aí, que hoje eu vim para ouvir. Falei com o pessoal aqui que hoje eu estou para ouvir, para aprender com o senhor. Vamos junto aqui, eu e tu. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá, vamos. Hoje eu escolhi o texto de primeiro livro do profeta Samuel. Sim. Nós vamos ficar com o capítulo 2, o verso 19. A versão que você está aí é corrigida, atualizada? A Almeida Revista Corrigida ou a Revista Almeida Atualizada? Corrigida, mas eu acho que eu tenho uma atualizada aqui. Deixa eu ver. Não. A corrigida mesmo que eu quero. É a corrigida mesmo que eu quero. Corrigida? Então, show. Show, corrigida. Corrigida aqui. Vamos lá. Primeiro Samuel, capítulo 2, verso 19. Show. Vamos ficar apenas com a parte A do versículo, que diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. Rapaz, isso aqui é tão interessante que eu vou até repetir. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. Só isso. Mais nada. Misericórdia. Gente. Sua mãe lhe fazia uma túnica. Eu acho que, dentre as mensagens que eu tenho esboçada, essa é uma das mensagens que... Aquela mensagem que Deus te revela, mas que toca dentro de você de uma forma muito forte. Porque, primeiro, para entendermos este verso, é preciso nós passearmos em todo o contexto dessa história. História esta que está lá, que começa lá no capítulo de número 1. E eu vou pedir para você acompanhar comigo aí na sua revista, que é a mesma versão que a minha. Eu vou pedir para você ler, para você me ajudar aí, por favor. Sim. Capítulo 1, a partir do verso 1. A gente chega lá no 2,19 já. Show. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre, o Efrateu. Então, aqui já logo nos apresenta Eucana. Certo? Aí agora vai nos revelar o versículo de número 2, muito especialmente a parte A, diz assim, ó, e este tinha 2 mulheres. Perceba que, mesmo tendo esta cultura para a época, este foi o maior erro de Eucana. E ele teve 2 mulheres. Isso vai lhe trazer sérios problemas, nós iremos estudar aqui devagarzinho, nós iremos ver que isso vai lhe trazer sérios problemas. E aí o escritor, que no verso 1 já nos revelou aí, desde então, o personagem principal, Eucana, vai nos trazer as outras personagens. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana. E o nome da outra era Penina. Então nós temos Eucana e as suas 2 mulheres. Nós temos Penina e nós temos Ana. Aí, após dizer o nome delas, isso aqui é fantástico, diz assim, ó, Penina tinha filhos, porém, Ana não tinha filhos. Vamos pegar o nome delas? Quer ver? Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Perceba que é a mesma frase. A frase que é para uma é a frase da outra. Uma palavra apenas distingue uma da outra. Não. Penina tinha, Ana não tinha. Então, isso fica muito claro, porque uma tem. E por ela ter, ela acha que ela está por cima. Por ela ter, ela se acha melhor do que aquela que não tem. O grande problema da nossa geração hoje é aqueles que têm achar-se maior do que aqueles que não têm. Então, peraí. Se eu tenho teologia, um curso teológico, eu sou melhor do que aquele que não tem. Meu Deus. Se eu tenho um carro, eu sou melhor do que aquele que anda a pé.
Se eu tenho emprego, eu sou melhor. Enfim, aquele que tem, ele não pode deixar se levar por ter. Porque o maior ensinamento que nós temos não é ter, é ser. Sim. O ser é muito mais interessante. Haja visto que Jesus mesmo diz em João capítulo de número 4, quando ele encontra aquela mulher no poço, diz o texto que ela tinha um balde para pegar água. Ela diz assim, ó, eu tenho um balde para pegar água. Aí Jesus diz assim, ó, o importante não é ter o balde, o importante é que eu sou a fonte. É muito mais fácil hoje se sobrepor sobre aqueles que não têm do que ser. Permita-me escrever essa aí. Eu estou aprendendo com você, você está de graça. Glória a Deus. Então nós temos que guardar que o ser, ele é muito melhor do que o ter. Jesus nos ensinou isso, eu repito mais uma vez. Ele disse para a mulher samaritana, você tem um balde, mas eu sou a fonte. Uou. Por inúmeras vezes Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Então o que nós temos que guardar é que nós não vamos ser maior do que o outro e porque temos. Nós seremos melhor, e aí não do que os outros, melhor do que nós mesmos, quando nós formos. Sim. Então perceba que a diferença de uma para outra é que uma tinha. E a outra? E a outra não tinha. Pode falar. Esse sentimento de quem tem, ele realmente existe em muitos, mas eu também sempre costumo pensar o contrário, né? Às vezes nós nos sentimos menores ou piores por não termos aquilo que os outros têm, né? Sempre quando eu penso nesse trecho do texto aqui, eu uso sempre a estrutura que essa versão traz. Olha como o texto apresenta essas duas mulheres. Ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra, Penina. Então primeiro vem Ana. Primeiro o texto apresenta Ana. Por quem é? Quem é uma? Quem são as mulheres de Eucana? Por causa de quem são, Ana vem primeiro. Ana é uma, Penina é outra. Mas pelo fato de ter, o texto coloca Penina na frente de Ana. Penina tinha, Ana não tinha. Então você perceba que pelo ser, Ana está na frente. Pelo ter, Ana está atrás. E quantas das vezes nós nos sentimos passados para trás por não ter aquilo que os outros têm? Mas nós temos que entender que a nossa posição verdadeira não é pelo que temos, mas sim pelo que somos. Aí entra perfeitamente no que o Senhor disse. Eu não posso me sentir passado, mesmo que pareça que eu fui passado para trás, pelo fato de não ter. Mas pelo que eu sou, pelo que Deus me fez ser, a minha posição de destaque já está garantida. Vou continuar. Vamos para o verso 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes de Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finés, os dois filhos. Verso 4. E aí a gente para aqui para estudar um pouquinho. Sim. Sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, a sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Agora, olha isso, 5. Porém, para Ana, ele dava uma parte excelente, vírgula. Por quê? Porque ele amava Ana. Então, ele pega uma porção e ele dá essa porção pela sua mulher Penina e pelos seus filhos. Até aí tudo normal. Por quê? Porque ele está dando uma porção para aquela que pode lhe trazer algo recíproco. Ou seja, ele está entregando uma porção em nome daquela que daria filho para ele. Sim. Só que quando chega no versículo 5, o texto diz que para Ana ele dá uma parte excelente. Isso aqui é um aprendizado para nós hoje. Ou seja, ele pega uma parte excelente e ele dá para aquela, não para aquela, em prol daquela, que não poderia lhe trazer nada. Não poderia lhe dar nada. O grande problema de alguns de nós nos dias de hoje
é que nós só queremos estar perto daqueles que podem nos trazer algum benefício. É. Eu só entrego para aquele que me traz algo em troca. Então, se pode me dar um filho, eu dou uma oferta, eu dou uma porção. Só que no verso 5, ele entrega uma porção excelente para aquela que não poderia lhe dar nada. Sabe por que ele entrega uma porção excelente para aquela que não pode dar nada? Porque ele amava. O amor supre o não ter. Glória a Deus. Sim. O amor é maior do que o não ter. Na verdade, ela não poderia trazer algo para ele, mas ele amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então perceba que ele vai dar uma parte excelente para aquela que não poderia lhe dar nada. Isso aqui é um exemplo muito claro. Nós temos que aprender. Eu tenho que estar próximo também daqueles que não têm nada para me oferecer. Porque estar com aqueles que me oferecem alguma coisa é fácil. Sim. Andar com um amigo que tem um carro e me proporciona uma carona é belezinha. Andar com um amigo que pode pagar um lanche para mim, ó, beleza, vou comer coxinha, vou comer esfirra, vou comer cachorro-quente nas custas dele. Mas e aquele que não pode pagar nada? E aquele que não tem um carro? É. Então, ou seja, nós temos que prestar muita atenção, porque isso aqui é uma lição de vida. Ou seja, eu vou dar uma parte excelente para aquela que não pode me dar nada. Pastor, o que Quer que é falar alguma mais? coisa? O que é mais? O que é em quantidade? O que é maior? Porções ou parte? Perceba que nessa versão aqui, nessa tradução, o verso 4 diz assim: no dia que ele sacrificava, dava a ele porções, plural, porções do sacrifício. Então, do mesmo sacrifício ele tirava porções e dava, né? Mas a Ana ele dava uma parte só. E eu pergunto, aparentemente, quem recebe mais? A Penina que recebe porções ou a Ana que recebe uma parte? Aparentemente, Penina recebe em mais quantidade, porções. Mas perceba que as porções de Penina não têm qualidade. Porque a quantidade que Penina recebe é só quantidade. A parte que Ana recebe tem um adjetivo a mais. É excelente. Então você perceba que o amor, ele não é manifesto em quantidades. O amor de Eucana se manifesta na qualidade do que ele dá. Tem muita gente que tem qualidade, tem quantidades, mas não tem qualidade. Porções do sacrifício. Amém. Mas só que essa parte que ela recebe é uma parte excelente. Pode receber várias partes, mas só que não recebe a parte, essa parte de excelência. Essa parte boa, essa parte excelente já está separada. E aí entra o que o senhor falou acerca desse amor. Porque esse amor é tão grande que ele não prioriza a quantidade, ele prioriza a quantidade. Eu estou dando vários para quem tem, mas eu amo tanto que a parte excelente já está reservada para ela. Sim. Vamos caminhar? Vamos. Porém... 6, perdão. 1 Samuel, para quem está chegando agora, 1 Samuel capítulo 1, verso 6. Isso. Agora vai entrar aquela questão que eu disse lá no início. Olha o problema. Mesmo para a época, havendo uma cultura, havia permissão de se ter duas, agora ele vai colher frutos ruins disso. Olha o verso 6. E a sua competidora excessivamente irritava. Quem era a competidora? Penina. Irritava quem? A Ana. Perceba que dentro de casa havia um racha. A casa estava rachada. Uou. Infelizmente, é com pesar no coração que eu digo que existem muitas casas que estão rachadas. Sim. Vou dar exemplos. Há uma competição para ver quem prega melhor, quem é melhor em pregar, ou quem toca melhor, quem canta melhor, quem faz melhor. A racha dentro de casa. Enquanto nós deveríamos jogar junto no mesmo time, ou seja, é muito mais fácil rachar do que jogar junto.
Até porque somos esposo, somos noiva do mesmo marido, né? A gente tem que entender que somos o corpo da mesma cabeça, filhos do mesmo pai. Não deveria haver essa competição, realmente. Mas com pesar no coração, a gente sabe que não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos ser sinceros, é a palavra de Deus. Sim. A esse racha. Então perceba que a casa está rachada. E pior, a Bíblia coloca como competidora. Ana agora vai ter uma competidora. E agora essa competidora, diz o texto, que excessivamente a irritava. Aí diz assim, ó, para embravecer. Então perceba que o prazer de Penina era irritar e embravecer a Ana. A casa está rachada. A casa está rachada. Aí olha o 7. E assim o fazia ele de ano em ano, Eucana, quando ela subia à casa do Senhor, sim, a outra irritava. Então perceba que eles estão indo para a casa do Senhor, mas a outra não deixava de irritar, mesmo indo para a casa do Senhor. Misericórdia. Então, aí entra um texto, eu vou trazer a memória aqui, um texto que esses dias eu escrevi, e é uma grande verdade. O importante não é apenas estar no templo. O importante é saber no meio de quem nós estamos no templo. Sim. Porque ir ao templo qualquer um vai. Criar relacionamentos dentro do templo é outra história. Por exemplo, quando os pais de Jesus o esqueceram, quando voltaram, Jesus estava no meio dos doutores. No meio dos Então perceba que o importante não é apenas estar no templo, porque no templo todo mundo vai. Perceba que ela está indo para o templo, mas mesmo indo para o templo, ela tem prazer de irritar alguém. É. Só acha Yes. que o texto ele usa por duas vezes uma frase que é o Senhor lhe tinha cerrado a madre, né? Uma é de forma de contraponto, ou seja, ela recebe parte excelente, porém o Senhor fechou a madre. E a outra vez é em forma de justificativa. A sua competidora irrita porquanto o Senhor fechou a madre. Então, parece que o fato de Deus ter fechado algo na vida de Ana ao mesmo tempo que é um contraponto ao sacrifício, é justificativa de irritação. Ela é irritada porque o Senhor fechou. E mesmo sacrificando, o Senhor fechou. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que todo ano ela oferece. Mesmo o Senhor tendo fechado. Todo ano ela oferece, ela sobe. Mesmo com alguém a irritando. Ela poderia usar esse fato de Deus ter fechado como duas coisas. Primeiro, justificativa para não subir. Eu vou subir para quê? Eu vou oferecer para quê? Deus não abre? Deus fechou? E outra, ela poderia usar isso como justificativa em desistir por causa dos homens. Por causa de Penina. Porque perceba, toda vez que ela sobe, como o senhor disse, sobe, Penina irrita. Por que Penina irrita? Porque o senhor fechou. Então ela poderia usar isso como artifício, a justificativa para duas coisas. Primeiro, não subir. Segundo, não sacrificar. Por que você não vai subir? Porque é simples, Penina me irrita. E o Penina só está me irritando porque Deus fechou. E por que você não vai oferecer? Porque Deus fechou. E é muita gente que usa isso como justificativa. Querendo justificar-se a si mesmo. Por que você não vai? Por causa de fulano. Mas fulano também só está fazendo por causa de Deus. Deus fechou, então eu não ofereço mais. Deus não abre, então eu não ofereço mais. Deus não fez, então eu não ofereço mais. Mas perceba que ela não. Ela tem alguém irritando, Deus fechou, mas ela continua oferecendo. Mesmo fechada, ela não deixa de buscar. Está fechado, ela continua. Ela não come, isso é um problema. Ela não come. Ela está indo oferecer, ela chora e não come. E eu aprendi, pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que esse não comer aqui também está relacionado ao que ela oferece. Porque na época a pessoa que oferecia tinha direito a se alimentar de uma parte do sacrifício.
Então você perceba que ela está no templo, ela está oferecendo, mas só que ela não consegue se alimentar daquilo que ela está oferecendo. Ou seja, o que ela oferece não lhe sustenta. Então ela não recebe a partir do que oferece. Aí entra um conceito que não sei se foge do que o senhor, a linha que o senhor está entrando, mas é um conceito de que quando eu ofereço, eu sou sustentado por aquilo que eu ofereço. Aquilo que eu ofereço também me sustenta. Mas por causa disso tudo, ela não está conseguindo se sustentar, ela não está conseguindo se alimentar por causa daquilo que ela está oferecendo. É uma oferta que não causa nela um efeito que deveria. Aí, vou lá na frente e paro. Aí tem o filho do meu pastor, ele diz o seguinte, quando a pessoa fica grávida, ela é forçada a comer. Então o milagre na vida de Ana forçou ela a fazer o que não fazia. Então aquilo que já que o que ela oferece não alimenta, Deus, quando dá para ela, força ela a se alimentar. O que tem de gente que oferece, mas só que está fraco, anêmico, estão no templo, mas estão sem comer. E talvez isso seja um perigo de muita gente que está na igreja, mas só que não consegue ser alimentado por aquilo que é oferecido lá. Né? Pode continuar, pastor. Não só nesse ponto, ao ponto também que, se pararmos para pensar, tocando no ponto que você, do final do verso 7, né, que você entrou, ela não comia, mas chorava. Ou seja, as lágrimas passam a alimentá-la. Sim. As lágrimas agora são seu alimento. E, de repente, tem pessoas que estão aí do outro lado da telinha agora nos vendo nesse ensinamento, que aqui é um bate-papo, é uma live de ensinamento, que estão assim. Porque já não tem mais apetite devido às acusações, às competições, aos acusadores, pessoas que estão sofrendo neste momento, que já não têm mais a vontade de comer. Porque as lágrimas passaram a ser o seu sustento. Pessoas que até tentam comer, mas não conseguem mais. Por quê? Porque a vontade de se alimentar foi embora. E só chora. É lavando louça e chorando, lavando roupa e chorando, dirigindo e chorando, andando e chorando. Ou seja, as lágrimas são um sustento. E o problema da lágrima é eu perder. Eu estou perdendo. Estou me desidratando. Né? E não estou repondo. Estou perdendo muito, mas não consigo me alimentar de nada. Eu costumo dizer que a oração com lágrima faz Deus voltar atrás daquilo que ele havia dito. Lembra-se do rei? Sim. Quando Isaías diz, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Aí diz o texto que ele sai, ele vai embora, o profeta. Então o rei vira o seu rosto para a parede, e a expressão é essa. E ele virou o seu rosto para a parede, chorou. Orou e chorou muitíssimo. Então, quando há, na verdade, essa mistura, uma mistura santa de lágrimas com oração, Deus para o profeta no pátio diz, volta. Volta porque agora o decreto é outro. Mas espera aí, Deus, eu vou voltar e vou desfazer tudo aquilo que eu falei. O que vão pensar de mim? O que importa não é o que vão pensar de mim. O que importa é que ele está chorando muitíssimo. Glória a Deus. Então, as lágrimas têm uma importância muito grande. Já visto o que diz o texto, que o Senhor vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. E por aí vai. Então, perceba que ela chorava, as lágrimas passam a ser o seu alimento. Aí Eucana vai fazer algumas perguntas. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te soou melhor do que 10 filhos? E aí perceba que ela não responde. As indagações, elas ficam ao léu. Até mesmo porque respondeu o que você já sabia. Sim. Porque tem muita gente que nos pergunta por perguntar. É mais para a base de conhecimento do que de ajuda. Ou seja, eu vou perguntar só para saber. Só para saber como é que tá. Só para saber como é que tá indo. Aí, agora, o verso de número 9 diz assim, ó.
Então Ana se levantou. Quando que ela se levanta? Ela se levanta quando todos, depois que todos já haviam comido, e ela se levanta quando todos já haviam bebido. Ou seja, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. O que eu vejo aqui, eu vejo uma reverência. Sim. Ela não se, mesmo com a amargura, mesmo com a dor no peito, mesmo com tudo que ela estava passando e sofrendo, ela não se levanta quando todos estão comendo. Não, ela espera. Pastor, essas perguntas de Eucana, elas começam de uma forma coerente, mas elas terminam de um jeito estranho. Por que choras? Pode tocar. Por que choras? Ok, ela está chorando. Por que não comes? Ok, não está comendo. Por que estás mal o teu coração? Ok, ela está mal realmente. Mas essa última pergunta é estranha, porque ele diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela começa querendo saber como que você está, mas termina dizendo, tentando mostrar para você, ou querendo saber se você tem uma tal consciência. E eu tenho um pensamento acerca disso aqui, que Eucana sabe, ou está tentando ser, para Ana, melhor. Ou querendo suprir uma lacuna na vida de Ana. O que Eucana está fazendo, para Eucana, seria o suficiente para que ela esquecesse o que ela não tem. É tipo, poxa, o que eu faço para você não é melhor do que 10 vezes aquilo que você quer? Né? E eu vou inverter só um pouquinho a história. Eucana é esposo. Eucana é esposo. E ele está dizendo assim, não sou. Ou seja, o que eu sou para você não te sou. O que eu sou para você não é melhor do que 10 vezes aquilo, ou 10 filhos, ou seja, 10 vezes aquilo que você quer ter. O que eu sou não é melhor, não é 10 vezes melhor do que aquilo que você quer ter? Em relação ao esposo, a presença do esposo, a quem o esposo é, e eu aplico isso na âmbito da aplicação, eu aplico como Jesus sendo esse esposo, realmente, a presença do esposo é melhor do que 10 vezes aquilo que eu quero. Ele está garantindo, não sou eu melhor, ou seja, eu não sou melhor para você do que 10 vezes aquilo que você quer? Então, no âmbito dessa aplicação, a gente tem que ter essa consciência. Ele é melhor do que aquilo que eu quero. Mas essa pergunta, para o momento para Eucana, faz sentido. Eu sou melhor. Ou pelo menos estou tentando ser. Mas para Ana, não. Não. Como assim? Você. Tudo bem, você faz. Mas não é melhor do que eu quero te dar. Então você perceba que essa pergunta em nada quer ajudar a Ana. Só quer como se colocasse na mentalidade de Ana que ela está errada no que está pensando. E nada. Então, nem toda pergunta aparentemente que vem é de gente que quer te ajudar. Nem toda pergunta que vem assim, como é que você está? Nem sempre essa pergunta é para realmente melhorar o meu estado. Mas às vezes para tentar desvirtuar minha mente. Como é que se responde essas perguntas? Como o senhor falou, se levantando. Não dando ênfase, ouvindo, mas não dando ouvidos. Por que tem muita gente aí frustrada? Porque está dando ouvido a umas perguntas que não é... A melhor resposta é o silêncio. Eu vou fazer igual aquela mulher. Como é que vai? Vai tudo bem. Tá top. Eu não falo com você, mas eu falo com quem resolve. É melhor eu me levantar para perguntar a quem resolve do que responder perguntas que não tem nada a ver com aquilo que não tem nexo, né? Que a gente fala. Pode continuar, pastor. Ela se levanta e olha para onde ela vai. Para a casa do Senhor. Sim.
Eu tô resumindo aqui o máximo, tentando enxugar para a gente chegar lá no A ponto que gente tem nós que chegar lemos. num ponto ainda, eu esqueço desse ponto, desse negócio. Aí você me deixa alerta aí do horário, tá? Sim, a gente Você está com começou 8 em ponto, 35 né? minutos. 9 horas Hã? ela fecha. 9 horas em ponto ela fecha. Show. Se deixar aqui, a gente vai até as A 10 e gente meia. vai. Aí o 10 diz assim, ó. Ela, pois, amargurada de alma, olha a situação da mulher. Ela, aí, de novo, ela orou ao Senhor, foi o que você acabou de dizer. Ela não vai levar seu problema para quem não pode resolver. Essas perguntas que são feitas, como você bem disse, a melhor resposta que se dá é o silêncio. É levantando-se e tomando uma iniciativa. Qual é a iniciativa? Ir para a casa de Deus. Porque não tem um lugar melhor para estar amargurada do que a casa de Deus. Sim. Do que na presença de Deus. E aí, mais uma vez, ela vai misturar choro ou lágrimas com oração. Orou o Senhor e chorou abundantemente. Então, só para ganhar tempo aqui, para a gente ir lá, ela vai fazer um voto. E o voto que ela faz é o seguinte: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não se passará navalha. Olha que interessante, o sonho dela é ter um filho, mas quando ela tem, ela oferece para Deus. Ou seja, o meu sonho eu entrego para o Senhor. Uou. Porque agora eu não estou pedindo para mim. Porque se o Senhor me der, eu vou entregar para o Senhor. Esse é o meu voto. E se fores fazer um voto, já disse o sábio Salomão, para não cumprirdes, é melhor que não faça. Nos nossos dias, nós vemos muitos votos, mas poucos cumprindo. Poucos cumprindo. Eu vou voltar a falar disso aqui lá na frente, e lá vocês vão entender. Deixa eu só ganhar tempo aqui. Então ela diz assim, Senhor, se o Senhor de mim te lembrares, sabe, eu não se esquece de ninguém. Mas vamos lá, esse assunto para depois. Verso 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção para sua boca. Porquanto anda no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela chega no templo amargurada, ele olha para ela, aí diz o texto que ele, quando olha para ela, vê que os seus lábios moviam, mas da sua boca não saía som. O que ele pensa? Tá bêbado. Está bêbada. Embriagada. Sabe por que ele pensa assim? Porque tem muita gente que é expert em julgar de longe. Ou seja, eles me julgam pelo mover da minha boca, mas não conhecem o som da minha voz. Uou. Eles me julgam pelo mover dos meus lábios, sem antes mesmo saber qual é o som que vai sair da minha boca. Sim. Então tem muita gente que eles estão nos vendo e eles acham que sabem muito, mas na verdade eles não sabem de nada. Nada. Porque a visão deles vão alcançar os lábios se mexendo, mas eles nunca irão ouvir o som. Então é muito mais fácil me julgar pela boca que se move do que de fato conhecer o som que sai dela. Ele olha para ela e diz assim, tá bêbada, já de manhã tá bêbada, sem antes mesmo ter conhecimento do que estava acontecendo com ela. E me desculpe a sinceridade, mas essa é uma grande verdade. Tem pessoas que elas não estão nem aí para o que você está passando, mas elas estão julgando porque você está mexendo a sua boca. Quer cumprimentar aí? Ele pode mandar ver. Eu gosto dessa partezinha aqui, pelo fato de ele carnalmente, ele como ser humano, ele não entende nada, realmente, mas espiritualmente ali, ele vai ser a resposta de Deus para ela. Eu vou chegar mais embaixo, mas pode mandar ver. Aí, no verso 9, ele está sentado. Isso eu gosto. Mas só que quando ela persevera em orar, ele levanta. E ele, sendo sacerdote, sendo representante de Deus na terra,
Eu vejo o próprio Deus fazendo isso, sabe? Porque enquanto ela está chorando, parece que Deus está sentado. Enquanto ela está esses anos todos ali, parece que Deus está sentado. Mas só que Deus vai levantar, ele vai levantar quando ela persevera. Então perceba que é a perseverança que faz ele levantar. E se ele representa Deus, o que vai fazer Deus se levantar, ou não literalmente, mas tomar uma atitude acerca de Ana, é a perseverança. Após um voto corretamente feito. Parece que Deus está sentado às vezes, né? Parece que Deus não tomou uma atitude, não está tomando, não está nem aí, ele não se lembra, parece que ele esqueceu e não consegue lembrar. Mas só que quando eu faço o voto correto, que é entregar para ele o que eu quero que ele me dê, e persevero nisso, não é só de boca para fora, eu me mantenho nesse pensamento, ele faz igual a Eli, ele se levanta. Ele toma uma atitude. Né? E falando sobre isso aí, quem não passa o que eu passo não entende o que eu oro. Quem não passa o que eu passo não entende o que eu oro. Quem não viveu o que eu vivo, também não faço nem questão que entenda. O exemplo sobre esse negócio disso aí é Atos 2. Ninguém passou 10 dias, quem estava do lado de fora não passou 10 dias do lado de dentro. Então quando vê eu orando, vai dizer, tá bêbado. Porque não passou. Ele não passa o que ela passa. Ele não percebeu que há tantos anos ela tem pedido. É por isso que quando ele vê a boca se mexer, mas não ouve a voz, ele diz, está bêbada. Atos 2. O povo está do lado de fora, só está vendo, mas não sabe o que aconteceu, não sabe de promessa, não sabe de oração. E quem não sabe de oração, ele vai julgar. Ele não participou do processo. Então também ele não vai entender o momento que eu estou passando, da minha oração. Certo? Sabe o que mais dói? É que é o sacerdote. Uou. Porque se é qualquer um... Às vezes, mesmo não sendo sacerdote, ou sacerdotisa, que era o caso dela, eu tenho que ter uma estrutura para receber esse tipo de situação. Por quê? Porque vem do altar. E o que a gente espera do altar? Hombridade, amizade, confidência. E às vezes isso não acontece vindo do altar, pelo contrário. E aí eu não posso deixar que esta situação contrária, negativa, vindo do altar, venha me desequilibrar. Por quê? Porque se no altar não há maturidade, em mim tem que haver essa maturidade. Realmente. E o que me deixa apaixonado nisso aqui é que mesmo ele sendo pastor, ela não, em nenhum momento ela aponta o dedo para ele e diz assim, eu vou te processar. Tu tá fora da visão. Tá fora da visão. Eu vou se levantar contra a minha liderança. Não, pelo contrário. A ficha dela, essa mulher, ela tem uma maturidade tão grande, tão grande, tão grande, que ela vai dizer assim, vai dizer, está embriagada. Aí Ana, verso 15. Ana, porém, vai responder, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Ela vai se expressar, ela vai se explicar. Vai dizer, Senhor, não é assim. Com todo respeito e reverência, bem diferente da nossa geração, né? Sim. Porque a nossa geração, infelizmente, numa situação dessa, iria para o tribunal, iria levar para o juiz. Eu vou até o advogado. Eu vou destruir a vida do meu líder. Ele está pensando que ele é quem para falar assim comigo? Ela não. Assim, meu senhor, por gentileza, não me tenha pela multidão dos meus cuidados e do meu desgosto. Eu sou uma mulher atribulada. Ela vai expor para ele. Eu estou atribulada de espírito. Quando ele entendeu, o verso 17 vai dizer, ele respondeu, então você vai em paz.
e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ou seja, aquilo que lhe pediste. E essa submissão dela a ele, ao seu sacerdote, vai fazer com que o quadro da sua vida seja mudado. Por quê? O quadro da minha vida é mudado quando eu sou submisso, mesmo que a liderança não entenda o que eu estou fazendo. Uou! Porque apontar o dedo para a liderança é muito fácil. Porque você coloca uma cortina no púlpito amarela, um irmão não gosta porque gosta da preta e o outro gosta da azul. Então o que a gente vai fazer? Então vamos criticar que é melhor, é culpa do pastor. Ela não, ela tem uma maturidade tão grande, ela me chama tanto a atenção que ela disse assim, meu senhor, quando ele entende o problema dela, ela disse, espera aí, agora eu entendi o seu problema. Vai em paz. Aí ele vai derramar, ele vai dirigir a ela a bênção. Vai em paz e que o Deus de Israel conceda. Aí perceba, William, que agora a situação dela vai começar a mudar de forma positiva. Por que muda? Porque ela entende que ela é submissa. Por que muda? Porque ela entende que ela tem uma liderança. A autoridade está sobre ele. Oi, desculpa. A autoridade está sobre ele, mesmo ele não entendendo. Sim, exatamente. Olha o 18, como é que vai começar a mudar? E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos, assim a mulher se foi no seu caminho, aí agora ela já comeu, já mudou. E o seu semblante já não era mais triste. Eita! Então perceba que quando ele entende e ele direciona a bênção sobre ela, ela agora já tem apetite, e o seu semblante, quem olhava para o semblante dela, via que não era a mesma pessoa que havia chegado. Ela entra no templo de um jeito, mas ela sai de lá de outro. É. E ela achou graça, né? Ela diz, ache graça. O nome Ana significa graça. Mas a Ana na Bíblia é a graça mais sem graça. Mas só que quando ela respeita a autoridade, ela se encontra. E tem gente que está perdido na igreja por causa disso mesmo. Porque ora, chora, busca, está no templo, mas não respeita a autoridade. Não é submisso. Isso aqui é muito simples e muito objetivo. Você só vai se encontrar, nós só vamos nos encontrar no templo. A nossa vida só vai ter sentido quando a gente souber obedecer. Ela só acha a graça, que é o nome dela, quando ela obedece. É muita graça sem graça por aí. Graça vivendo vida de desgraça. Mas somente o respeito à autoridade traz o sentido da minha vida. É mais ou menos assim, Will. A liderança está aqui. Eu vou pregar em outra igreja. Mas você não vai pedir permissão do seu pastor, não? Eu não, ele não manda a minha vida. Mas peraí. Por que não? A graça não desce. Não desce. Não desce. Por muito... Eu tenho para mim, eu preciso da bênção. Eu preciso, porque eu estou representando alguém. Sabe? Eu preciso, tanto na forma de pedir, como na forma de chegar lá e entregar. Você pode vir pregar aqui? Só espera um pouquinho. Pastor, tal dia. Tal... Chegou um tempo que eu tinha uma frase montada já. Era a frase montada, eu só mudava a data, horário e endereço da igreja. Eu mandava, pai, pastor. Ele, fala, meu filho, é aonde? Aí eu já mandava. Aí ele, pode ou não pode. Porque senão, é gente que chega lá e quebra a cara, por quê? Porque não respeitou. A graça a gente só encontra a graça quando a gente respeita a autoridade. Não é porque é graça que eu tenho que fazer o que eu quero. Não. Pelo amor de Deus. Então deixa eu andar aqui para terminar, que falta só 10. 10, falta aí. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Vou resumir aqui, tá? Voltaram e vieram a Ramá, Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou dela. Versículo 11, ela disse assim, ó, se de mim te lembrares. Versículo 19, o Senhor se lembrou dela. Será que o Senhor não se lembrou dela porque ela foi obediente à sua autoridade? Eita! Porque perceba que o verso 19, no verso antes, o verso 15, 16, 17, ela está ali no templo com ele. No verso 18, ela melhora o seu semblante. E no 19, a bênção já vem.
É. Então perceba que quando eu obedeço à liderança, a resposta é imediata, é instantânea. Aí, olha isso aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Aí todo mundo conhece, na Samuel consagrado ao Senhor. Ela não sobe o ano seguinte, porque ele estava mamando, e depois ela sobe. Ela sobe para quê? Para cumprir o seu voto. Só que, no verso de número 26, a sensação que eu tenho, eu não sei se é porque ela engravidou, estava gordinha, eu não sei. Eu só sei que ela vai chegar lá, com o menino nos braços, ela vai chegar para ela, para o sacerdote, e vai dizer assim, ó, ah, meu Senhor, verso 26 do capítulo 1, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela. Ou seja, a sensação que eu tenho ao ler o texto é que ele olha para ela, mas ele não a reconhece. Sim. Porque é preciso ela dizer assim, ó, sabe quem sou eu? Eu sou aquela. Peguei. Aquela qual? Aquela que esteve aqui orando ao Senhor orando contigo para com o Senhor. Então, guarde isso, você que nos ouve aí, que vai depois, vai ver essa live. A grande verdade é o seguinte: aqueles que não entendiam e passaram a entender e te viram sair do templo com as mãos vazias, quando lhe ver novamente, terão que ver a bênção nos teus braços. Quando ela chega lá agora, ela não chega de mãos vazias. A bênção está no braço dela. E ele olha para ela assim, e ele não a reconhece. Ela vai dizer assim, sabe quem sou eu? Não estou lembrado. Eu sou aquela. Guarde isso. Muitas pessoas vão se aproximar de você e não vão te conhecer. Quem é você? Eu sou aquele. Eu sou aquela. Aquele quem? Que era pequenininho, pregava, que você dizia que não ia chegar a lugar algum, mas Deus tem me abençoado. Eu sou aquele. Eu sou aquela. Eu sou aquele, eu sou aquela que você dizia para todo mundo que era fogo de palha, que eu não ia continuar na presença do Senhor. Eu sou aquele. Eu sou aquela. Eu sou aquele que você dizia que não ia concluir a faculdade. Eu sou aquele ou aquela que você dizia que não ia chegar a lugar algum, que não ia ter família. Eu sou aquele. Porque a bênção está nos meus braços. Aí vem o capítulo 2. O senhor tem vergonha de quem o senhor era? Eu estou só com medo do tempo aqui. Você tem vergonha? Porque o assunto que nós não estamos falando nada. Se eu quiser abrir outro, se o senhor quiser abrir outro, o senhor fica à vontade. Manda ver, vai lá, pode falar. O senhor tem vergonha de quem o senhor já foi? Do seu tempo que você não tinha o que você tem hoje? O tempo que você não conquistou, você não tinha nos seus braços tudo aquilo que você queria? Você tem vergonha? Tem gente que tem vergonha, pastor, do passado. Tem gente que tem vergonha de contar, sabe? Mas só que a Ana está mostrando aqui que a primeira coisa que ela fala com Eli é: eu era aquela que você chamou de bêbada, que não comia, que não tinha esperança. Testemunho. Eu postei uma frase esses dias, e eu até falei dentro de uma mensagem numa live: as guerras que ninguém vê geram testemunhos que todos precisam ouvir. Ninguém entendeu quando eu estava lá, mas hoje, como eu estou diferente, eu faço questão de dizer: eu hoje estou bem, mas já estive mal. A gente não pode ter vergonha do que Deus fez. É exatamente isso que vai manifestar o poder de Deus. Pode completar, pastor. A gente tem 5 minutos aqui, se o senhor quiser abrir outra, a gente abre, sem problema. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Vê o capítulo 2. O capítulo 2 a história é diferente. Porque o capítulo 1 é uma Ana derrotada. No capítulo 2 é uma Ana compositora. E agora perceba que o cântico de Ana no capítulo 2 é algo espetacular. Meu Deus, hoje eu estava relendo esse cântico, essa canção, essa música que ela compôs, eu me arrepiava. O cântico então orou Ana ao Senhor, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Perceba, tudo está nele, sobre mim, mas é nele. Porque eu sem ele eu sou nada. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti.
e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e porque por eles são as obras pesadas na balança. Olha isso aqui. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Eu me arrepio disso. Aí eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui eu gosto. 5. Os que antes eram fartos se alugaram por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Olha isso. Até a estéril. Quem era estéril? Ela. Aí ela vai dizer assim, ó. Até a estéril teve quantos filhos? 7. E 7 é o número do quê? Não é o número da perfeição? Quando eu entendo o propósito de Deus, quando eu entendo o que é estar no templo, quando eu entendo a minha submissão a Deus, Deus faz com que a estéril, com que a enfraquecida seja fortalecida, e com que a fortalecida se enfraqueça. Ela vai dizer. E outra coisa, ela pede um varão a Deus. Não pede um varão? Então, Deus a dá o varão. O que ela faz? Ela cumpre o propósito e entrega para quem? Para Deus. Ninguém vai entregar um para Deus para receber um de volta. Ninguém recebe um para Deus para receber 2. Quando eu entrego o meu um para Deus, Deus me entrega a perfeição. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharás e terás para repartir com 7 e até com 8. Uou! Quando eu entrego para Deus, Deus me dá mais do que eu preciso, mais do que eu pedi, mais do que eu necessito. Que isso, gente? Essa canção de demais. Aqui eu paro porque o coração saltita. Isso aqui é muito para nós. É uma revelação muito forte. Ela vai dizer assim, ó, o Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. É o Senhor que empobrece, mas é Ele que enriquece. É Ele quem exalta. Se fechar aí a tempo, se não fechar a tempo, aí você abre outra, tá? Sim, sim. Vamos fechar de uma vez. Fecha, a gente abre outra para terminar isso aqui. Então, Vitória, vamos voltar daqui a pouquinho. Com licença, gente, vamos embora. Vamos embora.